Bom, meus amigos, estamos aqui com ele, o vidente Rodrigo Tudor, né? Que abriu aqui as portas do seu templo, a primeira equipe de reportagem que entra aqui nesse ano de 2022, para estar gravando as previsões com vocês aqui, tá? O Rodrigo que tem muita novidade para contar, novidade de Brasília, na qual esteve 3 vezes recentemente aí, né? E vai trazer bastante novidade. Rodrigo, muito obrigado por ter topado participar desse especial aqui, né? De várias e várias previsões, em comemoração dos seus 25 anos aí, né? De atendimento, de credibilidade com o seu público e com os seus clientes, não é isso, meu amigo? Carlos, muito obrigado, né, por essa visita aqui em Belo Horizonte, aqui na nossa clínica espiritual. Sim, você está tendo a total exclusividade, né? Agora, depois da sua entrevista, eu vou estar sim abrindo para outros profissionais que podem sim vir, eu vou estar recebendo pessoas aqui. Obrigado pelo seu enorme carinho. Eu parabenizo o seu trabalho desenvolvido aí no canal Quebra de Rotina, no YouTube, em todos os canais aí que você faz parte, né, que você é proprietário. Meu muito obrigado e muito bem-vindo à Clínica Espiritual. Receba todo esse axé. E Belo Horizonte também te abraçou, muitas mensagens de carinho pelas minhas redes sociais, pelo Instagram. Então sinta-se também abraçado, porque todo mundo também te vê, te acompanha, né? Então eu também te parabenizo e meu muito obrigado. Com certeza, agradeço todo o público aí que nos assiste, né? Em todos os canais, todos esses anos aí. Uma parceria de longa data já, né, Rodrigo? Verdade, estamos juntos aí há quase uma década. É isso aí, é muito tempo mesmo. Rodrigão, eu queria abrir aí, né, esse nosso especial. Vamos. Já começando a falar de política, né, que é um assunto que você tem bastante propriedade para falar, você tem amizade com pessoas muito poderosas no meio. Eu queria saber quais são aí as próximas previsões agora, né, rumo eleições 2022, o que você vê aí num geralzão, né, antes de falar de cada candidato em particular. Você sabe que é o que mais me perguntam nos últimos dias, até por essas questões de eu ter ido lá algumas vezes, vou voltar agora dentro do mês de setembro, então é o assunto do momento, não tem como fugir dele, né, gente? E o que eu costumo falar, previsão é previsão e eu não fujo dela. Errou ou acertou, eu normalmente acerto 90% de tudo que eu falo, eu estou muito claro aí nas minhas perspectivas, dentro das minhas avaliações, né? E eu sou assim, jogo aberto, olho nas câmeras, aprendi isso e sempre falo com a minha amiga Sônia Abrão, há 25 anos atrás que eu iniciei na TV com ela e sempre vou levar esses valores, né? O que você quer saber? É isso aí. Primeiro, eleições, né? O que espera aí para essas eleições? O pessoal fala muito aí de confusões, brigas, né? Protestos, independente se um lado ganhar ou o outro lado ganhar. O que você vê relacionado a isso? Olha, Carlos, eu tô fazendo ao vivo aqui para você, tá? Nessa data, eu vou tirar 7 cartas, tá? Pra gente começar a falar. Carta da Torre, abriu, bastante confusão. O Sol, Pentagrama, a Imperatriz, Força Feminina. Vai ser um ano que a gente vai ter muitas mulheres ganhando eleições, muitas mulheres no poder, né? É o ano das mulheres, né? Sempre foi desde o início, né? O 2022 que eu digo. O julgamento, o que é o julgamento? Muita gente vai cair no meio dessa corrida eleitoral, tem que ter calma, que é a carta da temperança, né? E o enforcado para quem entende um pouquinho das previsões, a gente vê o seguinte, o cenário das eleições é um cenário completamente pesado, né? É um cenário completamente negativo. Nessas minhas visitas a Brasília, eu vi uma grande polarização. Muito peso, muita disputa, porque as pessoas estão levando essa campanha, principalmente para presidente, para o lado pessoal. E não devem, né? Como eu já venho dizendo para vocês aí inúmeras vezes, é importante a gente passar pelos nossos inúmeros acertos. Lá atrás, é bom a gente dar nomes.
Lá atrás você me perguntava de candidatos à presidência. Eu cravei diversas vezes. Luciano Huck nem sai, se sair não ganha. Sérgio Moro, se sair não ganha. Você me falou daquele candidato mineiro numa última live que estava super cotado. Me parece que nem saiu. É, o Pablo Marçal. E se sair não ganha. Então quer dizer, desde o início das previsões, calma que eu vou contar para vocês do que saiu o tarô. Eu falei muito claro, eleição Lula, Bolsonaro, Bolsonaro e Lula, e não tem outro jeito, é isso aí mesmo. A divisão é essa, então não tem o que falar, não tem uma terceira via. Posso já antecipar para vocês que nas outras eleições, nas eleições lá de 2026, depois dessas, aí sim a gente vai ter uma terceira via, que a meu ver vai ser o atual senador Rodrigo Pacheco. E foi o que eu falei para o Pacheco, que me perguntaram muito, é notório, que eu sou assim, quando as pessoas falam, divulgam, eles mesmos divulgaram que eu estive lá, eu também falo, né? Se o Pacheco sair em 2026, ele vai ser o próximo presidente, depois dessas eleições. Mas aí também o senador Rodrigo Pacheco, que é a pessoa queridíssima minha, ele tem que sair. Se ele sair, ele ganha. 2026. Mas é bom, eu já quero deixar registrado agora, em 2022, porque comigo tem um problema muito sério. As pessoas me perguntam muito porque eu não apareço tanto. Tudo que eu falo é copiado. Tudo que eu falo é copiado. Se eu falar uma coisa hoje, amanhã vai estar repercutindo, vai estar todo mundo copiando. Eu não gosto disso, eu não copio ninguém. Por que tem que copiarem as minhas previsões? Né? Então fica aí a reflexão. Então saiu a carta da torre, conflito, conflito, conflito. Muito conflito. Né? Mas, mesmo com esse conflito, a gente sabe que o povo brasileiro é um povo iluminado. Então, mesmo com conflito, a gente percebe que o Sol, a carta do Sol acompanha, né? Então, mesmo com conflito, o Sol está acompanhando. Então, quer dizer, vai ter bagunça, vai ter confusão, vai, mas vai ter êxito. O ponto de magia, muita guerra, muita luta, muita confusão, ambos os lados usando técnicas para convencer o público, seja técnicas espirituais, técnicas físicas, lutando. Mas é uma carta aqui que eu não posso entrar em detalhes. Tem magia aqui no meio. Então, é uma eleição que os candidatos, muitos deles estão fazendo uso de magia para chegar ao poder. Mas a carta da Imperatriz, a carta da mulher, é uma carta de uma energia que apazigua, né? Então, pelas forças, pelas mãos de uma mulher, que eu não sei quem é, das mais altas esferas, com certeza, a gente vai ter uma tranquilidade, que é a carta da Imperatriz. Junto com o julgamento, independente do lado que a pessoa esteja, a carta do julgamento diz: quem for do mal, quem não estiver com o Brasil, quem estiver com maus pensamentos ou capitaneado por questões que não sejam ajudar o Brasil, vai cair. Quem não tiver com o Brasil cai, porque também o ano do julgamento. A carta da temperança pede, gente, tenham calma, parem de brigar entre si. E a carta do enforcado, que é uma carta que representa que há vamos colocar assim, porque tudo que eu falo tem um peso muito grande, sabe, Carlos? Mas a carta do enforcado é um corte, um desgosto, algum dos candidatos tendo uma grande decepção, uma coisa que vai assustar, que vai surpreender um Brasil. Eu diria, de forma nua e crua, que um atentado vai acontecer contra um candidato. E a gente não poderia deixar de falar, né, dos dois principais candidatos, né? Que é o Lula e o Bolsonaro, né? Sim. E como fica a situação desses dois aí? Eles têm que se cuidar, eles precisam tomar cuidado, que esse atentado pode envolver eles ou não? Os dois têm que se cuidar, tanto o Bolsonaro quanto o Lula. Os dois têm que se cuidar muito, tá?
Eu sei que a segurança do presidente Bolsonaro está bem intenso, o GSI está fazendo um trabalho brilhante, eu tive, né, a satisfação de ver isso. Agora a segurança do Lula está um pouco a desejar. Preocupação, né, como eu te disse, é preocupação, porque eu estou aqui como guru, então eu quero o bem para todos. A preocupação é uma tentativa contra o Lula. É contra o Lula. É contra o Lula. Isso eu já falei também nas previsões lá atrás. Eu estou só reafirmando. É algo contra Luiz Inácio Lula da Silva. O jogo confirma. Os 4 abertos, vocês sabem que eu também sou pai de santo. Os 4 abertos é a Lafiar. Confirma a minha fala aqui ao vivo para você. É contra o Lula. Alguma coisa chocante e surpreendente. Ele tem que ter muito cuidado. Eu desejo que realmente não ocorra, que o pleito seja muito leve e aconteça da melhor maneira possível. Mas é contra o Lula. Vai ter alguma coisa aqui contra o Lula. Está bem dividido, tá? É traição. O Lula vai ser traído. Fica aí o alerta. E pediram para te perguntar também, né? Fala para o Rodrigo como fica a saúde do nosso atual presidente, se ele pode vir enfrentar problemas aí nos debates, ou até mesmo depois, caso ele venha se eleger de novo. Olha, sobre o Bolsonaro, no sentido de saúde, a gente sabe, né? Não é mais novidade, eu tive com ele algumas vezes e dessa última vez eu vi até o corte dele, é uma coisa horrorosa. É como se fosse uma cruz assim na barriga dele. Então, quer dizer, as questões intestinais, as questões estomacais, ele vai ter que cuidar e, com certeza, ele vai ter que fazer mais uma cirurgia, né? Mas ele vai conseguir passar por isso. Ele passa por isso sim, porque é um homem que ele é muito guerreiro, o Bolsonaro é muito guerreiro. Ele tem isso com ele, né? Mas mais uma cirurgia, eu não descarto não. E também pediram para te perguntar como fica a situação dos debates eleitorais, né? Se vai ter muita polarização, muitos ataques pessoais. Muito ataque, não. Muito ataque, muito conflito, né? Principalmente da parte do Bolsonaro. Ele tem que acalmar, foi o que eu falei lá no Palácio, ele tem que acalmar, ele tem que expor as ideias dele, como o Lula tem que expor as ideias dele, sem ficar levando para o lado pessoal, porque a gente vai ter um problema também em cima, dentro de um debate ou mesmo uma entrevista, tá? Eu não sei se essa matéria vai ao ar até a segunda-feira, mas eu estou muito preocupado com a aparição do Bolsonaro na Globo na segunda-feira próxima, né? Então eu estou bastante preocupado, só para deixar gravado aqui em datas. Sim, hoje é sábado. Hoje é 20 de agosto, a entrevista dele no Jornal Nacional está marcada para segunda, 22. Quer mostrar a data aí, Rodrigo? Sim, só sim. Para o pessoal sim, depois não... Sim, então... 20 de agosto. A gente está gravando aqui dia 20, sábado. É isso. Tá bem aqui. Então, eu sei que há essa entrevista dele na segunda-feira e vai ser uma entrevista bastante tensa, conflituosa. Eu estou preocupado com essa entrevista. Ele tem que acalmar. Eu acho que assim, tudo é resolvido com tranquilidade. Tem que saber jogar o jogo. Sim. Ô Rodrigo, e também pediram para te perguntar, né, como fica a polarização no Brasil, né? Se isso vai melhorar, dependendo de um lado ou do outro, né? Antes da gente ir aí para a previsão final da política, como fica a polarização? As pessoas vão parar de se atacar, de brigar na rua, de se confrontar? Não. Nesse período? Nesse período, não. 7 de setembro vai ser uma data muito difícil, uma data muito perigosa, mas eu gosto de lembrar também que não existe isso de ruptura democrática, que vai acabar Supremo, não tem nada disso, isso é falácia, não vai ter nada disso, golpe, não. Vai ter, o grande problema é que não são eles, é o povo que compra uma ideia e se acirra e faz um tanto de bobagens, porque os próprios candidatos não estão nem aí. Então o povo tem que acalmar, né? Ali, todos estão em busca de uma só coisa, poderio. Então as pessoas, o povo tem que acalmar.
o dia 7 de setembro é um dia muito perigoso, tá? Não pelo lado dos candidatos, pelo lado dos apoiadores. Não vejo, da mesma forma que lá atrás eu falei para você naquela entrevista que a gente fez, com aquela outra data lá que eu não lembro qual foi, ia ser uma data tranquila, que não ia ter nada, o 7 de setembro já está me preocupando bastante. O 7 de setembro já é mais preocupante. Sim. Pelas pessoas. E pelas pessoas, não pelo governo, pelas pessoas, pelo momento, pela polarização e pela proximidade das eleições. Isso, então, está muito próximo. Então está todo mundo muito inflado, as pessoas estão perdendo a noção. Não pode, porque isso não leva a nada, leva à destruição. E ainda nesse ciclo de política, para a gente finalizar aí, faltando 2 meses para as eleições, você já consegue cravar um ganhador ou isso depende de muitas variantes ou não dá para falar sobre? Não, claro que dá para falar, eu venho falando disso há 4 anos. Dá para falar sim. A grande questão é que as pessoas não sabem os interesses políticos reais, o que rola lá em Brasília, né? E nem eu estou aqui para falar, isso é uma fala muito perigosa. Então a gente tem que se cuidar também. Eu sou uma formiguinha e não quero me envolver. Mas dentro dos mapas, né, dentro dos mapas astrológicos, tanto Lula, Bolsonaro e Lula, vamos jogar aqui para Lula, Luiz Inácio Salvo Saravá, Lula da Silva. Você vê divisão. Jair Messias Bolsonaro. A mesma divisão. Você vê a queda dos búzios foi exatamente igual ao vivo. Dentro do meu mapa, por mais que as pesquisas não estejam favorecendo o Bolsonaro, eu prevejo de forma totalmente imparcial, tá? Porque nenhum dos dois me dá nada. É bom deixar isso, porque foi falado muitas mentiras pela imprensa. A gente, como guru, é como médico. A gente está aqui para atender quem precisa, ou enfim, né? Não vem ao caso. Mas no mapa astral, a gente tem Lula e Bolsonaro no segundo turno. Ele vai ter o segundo turno, ele vai existir, não adianta, tá? E num segundo turno, aliás, no primeiro turno, Lula aparece muito mais votado, tá? Muito mais votado, sim. E num segundo turno, a gente a gente vê uma virada de mesa do Bolsonaro, tá? Jair Bolsonaro, uma virada de mesa com a perda de força do Lula, tá? E a gente prevê uma reeleição do Jair Bolsonaro. Conforme eu te disse, é uma coisa muito, muito forte você falar isso. Nenhum vidente falou de forma clara como eu, né? Nu e cru ao vivo, com todo o aparato que me envolve, né? Eu diria, não para fugir da previsão, a previsão é essa. Agora, ela só não ocorreria se houver fraude. Quando há, Carlos, qualquer tipo de fraude, as coisas fogem do contexto espiritual, principalmente se tratando de política. Mas eu acredito nas urnas, acredito muito, sempre votei, nunca tive problemas, acredito sim no sistema, apoio as urnas, apoio o Supremo Tribunal Federal. Eu acho que tudo é necessário para a democracia. A gente não tem que mudar nada. A gente tem apenas que exercer o nosso direito de escolha. Mas eu não posso ficar em cima do muro. A minha vidência, a gente vê muitas pessoas prevendo, falando que atende. Foi aquele vídeo que eu fiz para você direto do Planalto. Mas quem atende sou eu. Quem cuida sou eu. Não vem ao caso que eu não entro em particularidades. Mas a presidência, ela está escrita para o Jair Bolsonaro novamente. Correndo tudo bem, eu já cravo para você que é Jair Bolsonaro esse ano, e daqui a 4 anos a gente entra com o Rodrigo Pacheco, o meu amigo Rodrigo Pacheco. Mas ele precisa sair, que ele entra como a terceira via. Tá? As eleições do Brasil, de forma nua e crua, não tenho medo de falar,
é nu e cru, olhando para as câmeras, é Jair Bolsonaro mesmo. Não é porque o Rodrigo quer, porque para mim, como guru, pelo meu nome, eu atendo lá do que eu quiser, a hora que eu quiser. As pessoas falam às vezes, o Rodrigo está tendenciando, não estou não. Se eu quiser ir lá atender o Lula, eu atendo. É só querer. É só querer, e você sabe que é só querer. Atendo quem eu quiser. Mas, no mapa astrológico, dá uma virada do Bolsonaro no segundo turno. Fato, tá? É um desejo da espiritualidade, é o que foi mostrado para nós. Rodrigo, agora o que nós podemos falar aí Pesado, viu? Sim, muito pesado. Independente do lado que venha a vencer, né? Como fica a economia do Brasil no ano de 2023? Você vê coisa boa, não vê? Ótima pergunta, Carlos. Isso aí, vamos lembrar aí de algumas previsões. Na época do Covid, todo mundo estava dando o Brasil como vencido, que o Brasil ia acabar, porque a gente tem isso aí, né? É muita gente que não sabe nada, atrapalhando as pessoas que querem trabalhar de forma séria no contexto. Eu vejo completa subida, tá? O Brasil, além de ser um povo maravilhoso, é um povo que é muito mais, não que nós sejamos melhores que os outros, mas o Brasil é o povo, é o cenário, é o lugar, é o terceiro milênio. Quando lá na frente tiver as destruições, que vai ter, não agora, daqui a 100 anos, né? O Brasil vai ser o celeiro do terceiro milênio, né? São paisagens lindas, povo lindo, recursos hidrominerais. Então, 2023 é o ano do ouro, é o ano do Brasil, é o ano dos recursos, é o ano de quem mexe com a parte da comunicação, os recursos hidrominerais, né, o agronegócio. Então o Brasil vai subir, ele vai se tornar uma das maiores potências. E nada disso de que vamos afundar, que vai vir doença, não. 2023 é um ano que será absolutamente abençoado pelas forças espirituais. O Brasil vai estar no olho do furacão, independente do presidente, porque sou imparcial. Quem estiver lá naquela cadeira, naquele planalto, no palácio, vai fazer o melhor e nós vamos decolar. É exportação, é o setor aéreo, é viagens, é o setor de vendas, é a criptomoeda, que me perguntaram também em outras lives. Então nós estamos prontos, redondos, Amazônia. Então nós estamos prontos para decolar. A carta do Brasil para 2023, para mim, é a carta do ouro. Essa carta aqui no baralho cigano, é o ouro. Então, a gente sai de um período sim de fome, de destruição, mas as pessoas precisam de colaborar. As pessoas, Carlos, precisam de colaborar. A gente tem que entender que ficar brigando, ficar batendo boca por causa de política não leva a nada. Eu acho que o Covid, que foi um vírus criado, vocês viram lá atrás, há 3 anos atrás, eu falando de disputas, e nós vamos falar mais à frente, entre China e Estados Unidos, ninguém acreditou, né? Ninguém acreditou. Você vê aí tudo que está acontecendo, basta... Eu me perco no meio das previsões, porque tanto acerto que eu me perco. Basta vocês avaliarem. Isso não é por causa disso que parece, é porque já há informações do coronavírus criado em laboratório. Então é muita coisa que é interligada. E a gente que realmente sabe, né? Eu não me fiz vidente, você sabe que foi com 15 anos de idade que tudo aconteceu para mim. Então a gente fica preocupado, mas a gente pede para a população parar de brigar. Isso é muito importante. A gente tem que dar a mão um para o outro. O que eu faço num momento de extremo desemprego, lá no Centro Espírita, onde eu faço meus trabalhos sociais, é currículo, todo mundo precisando de emprego. Então a gente pede aos governantes também. Quem sentar nessa cadeira aí a partir de janeiro, você faça
alguma coisa pelo povo, porque senão da mesma maneira, seja quem for, vai sentar, a cadeira é tirada, porque a espiritualidade ela vai cobrar muito, 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 muito em 2023. Quem não for do bem dentro dessa parte política vai cair. Vai ser um ano que as coisas vão estar aparecendo e é um ano de muita limpeza 2023. Então, veja bem a responsabilidade. Quem sentar lá naquela cadeira vai ter que fazer alguma coisa, porque se não fizer, a cadeira é arrancada, independente de quem for. Você vê como que eu sou imparcial. Sim. Covid-19 realmente vai passar essa fase aí, praticamente melhorou, né? Você sempre falou que ia melhorar, que não ia ser o fim, e realmente isso vai só ficar no esquecimento, Rodrigo. A gente vai ter que conviver com esse vírus aí pra sempre. Ô Carlos, com muito respeito ao SUS, né? Eu já tomei as 4 doses da vacina, muito bem recebido aqui nos postos de saúde, me falta o nome agora, SUS, viva o SUS, viva o SUS, eu acho que é a palavra, viva o SUS. O quadro do Covid, a gente dando uma pincelada, muitos taxavam como o fim do mundo, infelizmente, muita gente foi embora, perdi muitos amigos, você também ficou sabendo de muito caso, você teve, todo mundo passou por isso, né? Não tenho problema nenhum em falar e falei para vocês, como pessoa pública, vocês que acompanham minha vida sempre, eu falei que eu ia contar para vocês. Recentemente eu tive com Covid, mas como eu estou com as 4 doses da vacina, veio o Omicron, veio bem fraquinho e deu só dor de garganta. É real, né? Então eu falei para vocês que quando eu pegasse, eu ia contar. Tem um mês isso, que a gente ia fazer uma gravação aqui, eu cancelei. Você lembra? Uhum. Aí, o que eu digo do Covid? O Covid está no fim da linha. Fala-se muito que a gente vai ter que conviver com ele. Eu acho que não. Eu acho que se as pessoas se colocarem no caminho, se vacinarem, fazerem a coisa certa, o vírus vai acabar. Porque este vírus, repito para vocês, é um vírus criado em laboratório. Vocês vão avaliar o país que está lá no topo do dinheiro. Atendi um cliente aqui nessa mesa que tem ligações lá, falou: Rodrigo, o que a China ganhou de dinheiro foram trilhões. Sem acusar ninguém, mas vocês avaliam. É um vírus criado. Como é criado, ele tem muita coisa, acredito eu, química. Ele vai sumir, vai ter essas ondinhas aí, mas se o povo se vacinar, ele finaliza sim, ou vai vir cada vez leve até desaparecer, mas pelas minhas previsões, que desde o início foram muito rigorosas e assertivas, ele vai desaparecer, sim. Mas a gente precisa de fazer o que é necessário agora para esse vírus ir ficando cada vez mais sepultado. Ele vai ficar na história, infelizmente. Ele vai ficar na história. Mas tem que vacinar, gente. Vai ter que vacinar até que vai chegar uma hora que acabou. Não vai ter mais casos. Mas a gente precisa ainda tomar os cuidados. Não é liberou geral, não. Porque a erva daninha, a praga está aí ainda. Mas ela está diminuindo, e indo embora. Ela vai ser carregada. Esse karma vai ser carregado. E lá na frente, porque um assunto se emenda ao outro, né? Lá na frente, quando isso aí vier à tona, de onde que veio? Porque a história conta. Se você for jogar no Google aí, eu sempre falo para as pessoas, está com dúvida? Joga no Google. Pesquisem. É igual uma live que eu vi, tá lá. Pesquise o que foi tratado aqui. Vocês veem que veio de um laboratório, o cientista morreu completamente deformado, destruído, né? Quem descobriu o coronavírus, morreu, desapareceram com ele, acabou a história. Outras pesquisadoras que estavam chegando, pondo o dedo na ferida aí também, sumiram. Então é uma coisa muito estranha. Mas, respondendo à sua indagação, o Covid já foi. Então é isso. Ele não vai voltar, não.
Agora é aquele cuidado. Ele está girando. Estamos em Belo Horizonte, seguramente há pessoas em Belo Horizonte com Omicron, mas vacinou, cuidou, vai saindo até que a gente vai atingir a imunidade coletiva. É isso. E viva o SUS, agradeço muito o SUS, porque sem ele nós não estaríamos aqui, nem eu, nem você, nem o Brasil, nem ninguém mais. Rodrigo, e a varíola do macaco? Todo mundo pediu para te perguntar, e o pessoal desesperado, com medo de ser a nova Covid, né? Alguns colegas de trabalho aí acabam falando que pode ser a nova Covid, que vai matar milhões. O que você viu e tirou de conclusão com a espiritualidade? Olha, eu acho que assim, eu fico assim um pouco chocado até, por isso que a gente estava conversando aqui nos bastidores. Eu faço o meu trabalho, eu não olho para o trabalho dos outros, você sabe. Você está vendo um pouco como que funciona aqui o meu atendimento, você está vendo que o telefone não para, então eu não consigo ter esse tempo para ficar observando o trabalho dos outros. Mas assim, fazer vídeos para ganhar likes eu não faço. Não faço mesmo, eu acho muito complicado. Então o que eu te falo? Vi barbaridades sendo faladas, tá? Vi barbaridades sendo faladas, mas assim, existe, né? A varíola dos macacos existe. É mais um obstáculo que a gente está enfrentando. Dessa vez não é um vírus criado, tá? Isso não tem nada a ver com Covid, não é uma coisa que foi colocada, mas é uma coisa que está sendo, em alguns comentários que eu tenho acompanhado, muito errada, principalmente na associação disso com gays. Não tem nada a ver, o pessoal só fala bobagem, parece que não sabem nada. Me parece que não estudaram. Da mesma forma que esse surto aconteceu, eu falei lá atrás, ele não vai ter a força da Covid. Se a gente colocar num quadro de 100% Covid, essa varíola dos macacos, ela está em 10%. Mas ela não vai matar, ela não vai causar esse surto pandêmico terrível, tá? E vai ter vacina para ela, que eu falava para você 6 meses atrás na nossa live que já tinha vacina pronta. E o que você vê agora, o que estão falando? Que vacina já está pronta. A própria vacina da varíola, não sei, modificada, isso aí é com os cientistas, não é comigo, mas vai ter vacina. Mas eu acho, pessoalmente, que é um vírus muito esquisito, muito esquisito. Eu acho que esse monte de cepa tudo misturado, esse monte de confusão causou isso. Agora, a previsão, os ventos, né? O que é os ventos? Os ventos vão levar para bem longe essa doença. Sei que já decretaram tudo aí, mas não vai evoluir não. Tá dando equilíbrio, notícias boas, vai ter vacina, mas não vai evoluir não. Vocês esquecem que a gente não vai ficar mais trancafiado em casa por causa de vírus, não. Da mesma maneira que veio, vai sumir. Mas é um vírus muito esquisito, né? Eu acho que é um vírus muito esquisito. O jogo diz que ele some. Ele some, vai vir vacina, claro, essa coisa toda, mas ele some. Podem ficar tranquilos quanto a isso, que não vai ter nem 10% da mortalidade. Aliás, eu não vejo mortes. Aliás, não vejo. Para quem tem comorbidade, essa coisa toda, é se cuidar, mas a gente não sabe nem como que se cuida nesse caso. Então, é orar muito a Deus, porque vai desaparecer. Sim, é isso então, né? E o pessoal sempre pede, né, para você atualizar as informações a nível de Brasil, de tragédias naturais, né, como tsunamis, terremotos. Muitos colegas de trabalho estão falando que vai cair aí um asteroide na Terra agora em setembro e vai causar tsunami na costa brasileira. O que você fala sobre isso? A tua visão, obviamente respeitando sempre quem discorda ou quem pensa. Claro! O tempo dirá e quem que acertou. Eu sempre falo, gente, coloquem na balança. Às vezes a pessoa fala, Rodrigo, você previu, você não previu? Hoje a gente tem um Google que a gente joga, a gente vê a credibilidade da pessoa. É até importante falar isso, você colocar lá o Rodrigo Tuda, você vai ver quem é o Rodrigo Tuda, como o Rodrigo começou, o que o Rodrigo Tuda está fazendo, minha formação, tem tudo lá.
Então, sobre outros profissionais, eu prefiro não opinar. Mas não vai cair nada, Carlos. Não tem nada previsto a nível de asteroide aqui. Conforme a gente já falou em outras previsões, o mundo não vai ficar para semente. Tudo que a gente tá vendo acontecer, guerra, destruição, sempre diz para você, a maldade do homem. O homem está causando isso, não é Deus, não é a natureza. É o homem que está causando essas destruições. Não vejo asteroide nenhum cair aqui. Eu acho isso uma falácia para aterrorizar pessoas. Não vejo, não confirmo, tá? Isso é uma patuscada, nunca previ esse tipo de coisa, meus guias não prevêem esse tipo de coisa, só vem para causar terror, né? Igual a gente vê muita gente falando que vai cair avião. Parem de falar isso, tem famílias envolvidas. Se você não pode mudar, não é um alerta para poder mudar, para ajudar, tipo assim, não vai sair hoje, enfim. Parem de falar isso. Sim, até isso que eu ia entrar, na questão de avião comercial cair no Brasil. Não há essa previsão. E no mundo, você vê? Só contextualizando, eu falei para você que ia ter um problema com helicóptero. Sim, falou. Caiu, tá lá na minha live. Nada com avião. Avião tem aquelas eventualidades, Carlos, que né, remete, não remete, aqueles problemas, mas tragédia, pelo menos nesse período que vai de agora ao final do ano, ao início do 23, não tem. Tudo dentro da normalidade. Dentro da normalidade, a gente pode viajar, a gente pode ter fazer tudo certinho. Quando a gente teve aquele problema de um voo que caiu em algum país aí, já foi comprovado que foi o piloto que jogou o avião na pedra. Na Malásia, acho que. Isso. Caiu por isso. A mão do homem pegou um cara desequilibrado que causou o acidente. Então é assim, os desequilíbrios estão grandes. Mas eu não faço esse tipo de previsão, não vai ter nada aéreo. Pode ficar tranquilos. Os pilotos são muito competentes, não é fácil, então parem de gerar esse terror, de mandar essa egrégora negativa para os pilotos. Parem, isso é ruim, isso é terrível. Tem muita gente que tem pavor de andar de avião, né? E não vai por causa disso, deixa de viver um momento positivo. Não vai ter. E aí, se tiver alguma alteração nas previsões de 2023... a gente alerta. A minha preocupação, o que eu te falei lá na última live, você me lembra que eu via prédios, desabamento, incêndio, aconteceu. Sim, aconteceu recente. Nem sei onde foi, mas teve. A nível de mundo, o que me preocupa é atentado terrorista. Você vê que já teve atentado contra aquele escritor do Islã, esfaquearam ele. Então, que escreveu 9 versos, né? Sim. Então, atentados terroristas, a gente vai ter algo muito pesado em Paris, atentado terrorista. A gente vai ter atentado terrorista em Nova York. Eu previa tiros em metrô no começo do ano, sim. Acertei. Mas ainda vai ter algo de grande proporção nos Estados Unidos, em Nova York. Eles têm uma coisa com aquela cidade que é uma loucura. Para Brasil não, né? Não, Brasil não. Brasil, graças a Deus, a gente não passa desses pequenos conflitos aí, nada mais relevante, e graças a Deus o Brasil está protegido por Maria e eu não vejo nada disso aqui não. Agora, para o exterior, Estados Unidos e Paris e França, me vem com muito temor um atentado de grandes proporções. A cigana confirma. Sim, você falou sobre helicóptero, você vê mais acidentes com helicóptero envolvendo pessoas conhecidas ou não? São empresários? Empresários conhecidos. Vamos ter problema com helicóptero, sim. Helicóptero, infelizmente. Entendi. Bom, então fica aí o alerta, helicóptero sim, avião. No momento não, a não ser avião de pequeno porte. Pra gente rica, tá? Helicóptero e gente rica. Gente com muito dinheiro. Deixa eu só filmar a cara. Gente com muito dinheiro. Vai partir aí gente com muito dinheiro em helicóptero. Então fica aí
o alerta do vidente Rodrigo Tudor, tá? Agradecendo aí mais uma vez, tá, pessoal? Por ele disponibilizar o tempo dele. Eu vi aqui como é corrida a agenda do Rodrigo, ele tá sempre à sua disposição. Tá sempre respondendo o pessoal, né, Rodrigo? Sempre agilizando ali para trazer o melhor para vocês. E eu creio que em breve faremos as previsões de 2023, quando tiver mais no finzinho do ano, né, Sem Rodrigo? dúvida, faremos sim. Sim. Bom, Rodrigo, eu queria entrar aí num tema que é delicado. Eu sei que você não gosta muito de falar sobre, mas é importante até para quando acontecer as pessoas falarem, lá, o Rodrigo avisou, como já aconteceu aí outras vezes, né? Na parte das celebridades, né? Você vê alguma tragédia envolvendo celebridade, seja por afogamento, acidente de trânsito, acidente aéreo, algo assim, ou não? Você vê que eu fiz uma previsão no seu canal da morte de um apresentador. Sim, e você disse que não era um apresentador jovem e não era qualquer nome, não. É um nome de peso, né? De renome. Foi embora o Jô, infelizmente. A previsão era a ele. Era dele, né? Eu disse que era no segundo semestre, parece que foi agosto, né? Então foi uma previsão muito assertiva. Mas, eu não gosto de ser conhecido como urubu, não, mas a gente vai ter também um outro grande apresentador, né, da TV brasileira que vai nos deixar. É uma previsão antiga, né? Por que eu estou falando agora? Porque está mais perto. É uma previsão que se não ocorrer no segundo semestre, ela ocorre até o Carnaval de 2023. Um grande apresentador da TV brasileira, infelizmente, vai nos deixar. É por isso que você não falou antes, porque você sempre espera chegar mais próximo. Mais próximo, Para não causar alarde, né? Para não causar alarde, eu acho também que assim, é igual a previsão que eu fiz do Jô, foi para agora, né? Não é jogar para daqui a 10 anos. Eu gosto de falar do quadro do agora. Sim. Né? Sim, confirmo. Ainda falando sobre tragédias no mundo da música, do sertanejo, do pop, do funk. Nesse aspecto, a nível de Brasil, até que está tranquilo. Fora essas separações de dupla, isso, aquilo, que no fundo, como eu já te contei, é tudo muito ego, muita confusão, até que está tranquilo. A gente não vai ter perda nesse aspecto, não. Pode ficar tranquilo. Além do apresentador, muito famoso, a gente vai ter um problema também com a apresentadora loira aí da televisão brasileira. Saúde. Loira. Bem loira. Mas ela vai se recuperar, no caso. Uma fase pesada para ela. Bem loira. Hospitalização. Muito famosíssima, né? Famosérrima, loira. TV brasileira. Sim, fica aí então um alerta, né? Bom, saindo um pouco aí desse meio de tragédia, que eu sei que é algo que você não gosta de ficar falando muito, porque não traz nada positivo. Pese não tem como ajudar, é só pra... Sim, é só pra alertar mesmo, deixar as pessoas saberem. No mundo dos famosos, tem alguma previsão para algum famoso que você quer deixar registrado, ou que você quer citar nome, ou que você não queira citar o nome aí, mas só para o pessoal entender algo aí, não só de tragédia, no geral mesmo, para alguma celebridade? Olha, é um ano, esse segundo semestre é um momento de muita dança das cadeiras. É apresentador saindo de uma emissora, indo para outra, mas tem uma previsão muito legal, que eu fico muito feliz em fazer, que é de uma gracinha, de um apresentador que eu tenho paixão. Não tive o prazer de conhecer o Thiago Leifert. Eu adoro aquele menino. E eu sei que essa previsão vai chegar e eu quero te conhecer, viu, Thiago? Ele vai ter uma ótima notícia, tá? Que é a cura da filhinha dele. Ah, que legal. Então a gente tem essa previsão extremamente positiva. O retorno à Rede Globo, Thiago, você tem que voltar, meu amigo. Porque Deus cuida do resto, você tem que voltar. E o Thiago, ele ainda volta ao Big Brother Brasil. É uma previsão exclusiva também, me parece que nunca ninguém falou nada ainda. Não ouvi não. É exclusiva, como eu te disse, eu não leio nada, eu falo o que vem. Ele pode voltar a apresentar o maior reality show do Brasil. É, um ano bem, um semestre bem positivo também para Sabrina Sato, minha amiga querida, que vai ir para a TV aberta, tá? Então assim a gente vê muita coisa positiva nessa fase aí. Que legal, né, Rodrigo? E já que você tocou aí no BBB, né? Como fica essa edição de A Fazenda? Vai ter um
um sucesso, vai ter um certo ibope ou não vai ter muitas polêmicas? Sempre tem, né, Carlos? Sempre tem, né? Então acho que vai continuar. A Record também, ela tá numa fase de muito crescimento, tá? Mas contrariando todo mundo, quantas pessoas falaram nesse ano que a Globo ia quebrar, que a Globo ia falir? Jamais! A Globo continua firme e forte e faço uma previsão de grande crescimento para a Rede Globo. Ainda está algumas divisões, alguns problemas lá dentro, né? Aquela questão que envolve o Boninho. Vai ter realmente mudança na linha do Boninho, vai ter mudança mesmo. Agora, voltando à Fazenda, eu posso te dizer que é o que já é esperado mesmo para um reality show. Vai ser sucesso. Polêmica, ibope, dinheiro, sucesso não vai faltar. Que legal. Então fica aí já o recado. Esse especial sai antes, tá? Da estreia da Fazenda. Então aí vocês vão poder... Vai pegar fogo a Fazenda. Já saiu aí já pra você? Já. Você me perguntou de famosos, eu dei essa previsão até pro dia, vocês podem também jogar no Google lá, o Dia Rodrigo Tudo, a doutora Deolane Bezerra. Sim, eu queria falar dela. Pois é, eu lembrei disso, eu vi uma fase bem pesada para a doutora Deolane, gosto muito dela, mas ela tem que olhar muito as pessoas que estão ao redor dela, tá? Olhar muito isso, ela é uma pessoa muito invejada, então ela tem que olhar, ela tem que ficar atenta com quem ela divide a vida dela, porque deu traição no próprio ciclo dela. Então, eu diria que assim, é um momento que ela tem que ficar mais atenta. Uma mulher maravilhosa, vai expandir, vai ter mais clientes, porque aquela ali é guerreira, mas dá traições no próprio ciclo ao redor dela. Teve um outro colega de trabalho aí, que eu não sei se você confirma isso ou não, como eu falei, aqui a gente traz a previsão do Rodrigo e o tempo vai confirmar, tá? Isso. Mas pediram para perguntar sobre sequestro, Deolane poder ser sequestrada. De forma nenhuma, não vejo isso. É traição, não tem nada de sequestro, até porque a segurança dela é fortíssima. Não vejo sequestro. O que eu vejo é decepção a nível de negócios. Eu acredito em tudo que ela vem falando, até na própria entrevista com Cabrini. Ela é brilhante, ela tem uma oratória incrível, eu sou fã dela, eu gosto muito dela. Eu acho que é negócios mal feitos e vai vir um novo amor para ela. Agora, negócios mal feitos derruba qualquer um. Entendi. Rodrigo, e como fica a sua amiga e companheira Sônia Abrão? A gente sempre traz o nome dela aí, claro. Uma pessoa que é especial para você e para a televisão brasileira. A Sônia, ela tá num momento que eu acho que todo mundo quer estar. Há 20 anos atrás eu falei, você vai ser a rainha da TV brasileira. Você vê que ela tá aí há quase 20 anos ou mais, né? Sim. Nas tardes. Ela vai continuar, você sabe que ela esteve com Covid, né? Não sei agora, que eu mandei mensagem, acho que hoje é sábado, na sexta eu mandei mensagem para o Elias, eles ainda estavam vivenciando essa questão do Covid, saiu da mídia, mas também leve, é mais uma confirmação que a vacina funciona. Sônia vai voltar à televisão, continua na Rede TV até o final do contrato, mas o X da questão, eu sempre falo, não me bate não, Sônia, é uma previsão meio louca que eu faço, mas eu sempre vi a Sônia Abrão na Globo, eu sempre vi. O que eu posso te dizer? Convite, ela vai ter. Agora, se ela vai aceitar, é livre-arbítrio, mas vai ter. Não esse ano, né? Não dentro do ano de 2022, embora o convite vai ter, mas ela é muito honrado, o Elias também, mas quando finalizar esse contrato da Rede TV, a Rede TV tem que abrir o olho, tem que tratar a Soninha assim, porque senão ela pula para outra emissora, porque a Sônia tem uma luz, então quer dizer, o ápice da carreira dela seria aí
uma contratação pela Globo ou mesmo pelo SBT. Mas eu gosto das minhas previsões serem o mais improvável por isso. Eu não gosto de falar coisa que já está na cara. Todo mundo sabe que o SBT ama ela, a Globo gosta dela também. Mas vai vir um convite para a Sônia Abrão ir para a Rede Globo. Se ela vai, aí ela que vai definir. Mas ela vai vencer o Covid, obviamente. Segunda, terça-feira já está de volta à TV e vai se manter como os maiores números de Ibope da Rede TV, né? Um beijo, Sônia. William Bonner, ele deixa a Rede Globo, não deixa? O que você vê no futuro do apresentador? Acho muito difícil o Bonner deixar a Globo. É um jornalista também incrível, é um homem muito pautado em cima da verdade. Eu gosto muito dele também. Gosto muito das pessoas da Globo, sabe, Carlos? Eu acho que, assim, ali tem trabalho. Às vezes que eu fui lá e vi a coisa acontecer, o pessoal fala muita bobagem, mas você vê a coisa acontecendo, você vê como que eu sou imparcial em tudo que eu faço. Você vê, são inúmeros profissionais, cinegrafistas, camareira, todo mundo incrível. Então, quer dizer, a Globo vai continuar. E o Bonner, eu não vejo ele saindo, não. Ele é a cara do Jornal Nacional. O Bonner continua ali há alguns bons anos ainda, viu? Pedir pode perguntar também do fim da dupla, né? Simone e Simária. As duas são alvos de algum tipo de magia negra ou não? Feitiçaria? Terminou mesmo. Terminou mesmo. Olha, dentro desse aspecto de magia, a gente tinha que fazer uma avaliação pessoal, né? Quando elas quiserem, eu tô disponível a olhar. Mas eu acho que elas precisam de um tempo para elas, tá? Mas o que o Rodrigo vê é o seguinte: terminou mesmo, tá? Deu aqui confirmação que terminou, mas eu não vejo um término para sempre. Eu acho que depois que os ânimos se acalmarem, não agora, ano que vem, há uma reconciliação, tá? Mas por agora tá cortado, tá fechado. Não é macumba, não. É uma coisa mais mesmo de decisões empresariais, empresário no meio, incompatibilidade de relação. Às vezes dá esse rasgo, né, gente? E temos que entender. Sim. E pediram para perguntar também de um novo influenciador aí que está estourado no Brasil inteiro, né? Que acabou se envolvendo em recente polêmicas, apareceu no Fantástico aí com o empresário dele, que é o influenciador Irã, o Luva de Pedreiro, né? Pediram para te perguntar como fica o futuro do influenciador, se ele vai conseguir se livrar desse contrato milionário que ele tem com o ex-empresário aí, né? Esse é o que não recebeu nada, né? Isso, como fica a situação dele? Eu vi essa história, eu achei um verdadeiro absurdo. Isso acontece muito, por isso que eu sempre conto para vocês que esse meio artístico, sempre quando eu faço previsões, a gente que está dentro dele, a gente vê cada coisa assim absurda. Eu acredito nele. Mas eu tenho uma boa notícia. Esse menino, Carlos, ele é luz. É um menino iluminado. Então, quer dizer, para mim, ele vai ter a total volta por cima. Ele vai conseguir juridicamente, judicialmente, como se diz, esse ápice. Ele vai ganhar tudo que ele perdeu. É questão de tempo. Faustão, Rodrigo Tudor, muito se falou aí, né, do fracasso aí do Faustão. Eu falei. Band, né? Você já tinha avisado também. Como fica a situação do apresentador? É só decadência ou vai ter um... Sinceramente, de forma nua e crua, não sei. Por quê? Logo que me perguntaram, eu fui até criticado. Rodrigo, como é que você fala isso? É claro que ele vai ser sucesso. Não vai ser sucesso. Eu acho que ali a tendência é o contrato milionário. Para as pessoas, ele fracassou. Mas para ele não fracassou, porque ele está ganhando o mesmo dinheiro. Então, para ele está muito bom. Entra o ego, entra umas outras situações. Mas, assim, a Band vai reincidir o contrato com ele. Previsão minha também. Porque ela não vai conseguir bancar um contrato. A Band vai reincidir o contrato com o Faustão. Ele está muito bem, é um profissional muito competente, né? Eu acho que o tempo dirá, mas eu não descarto uma volta à Rede Globo. Uma possível depressão do Faustão, como outros profissionais falaram, não? Não, eu vejo assim, ele fora, ele vai se afastar novamente da televisão e não descarto uma volta à Globo, tipo num talk show, numa coisa tipo estilo Jô Soares. Faustão é incrível, ele nunca vai sair da TV, mas não deu certo a Band. Ele é a cara da Globo, então não tinha como mudar.
Sim. E, Rodrigo, tem um pastor aí que faz umas profecias e tal, e ele andou falando que vê um grande cantor do sertanejo do Brasil se envolvendo num acidente de carro muito similar com o que aconteceu com o Cristiano Araújo. Você chega a confirmar alguma energia aí de acidente com o cantor sertanejo ou não? Isso é, segundo a tua percepção, nada a ver? Ô Carlos, com muito respeito, eu não vi. Respeito o pastor, mas eu não tive essa intuição. Eu espero que realmente, se for uma coisa real, que seja cortada, que não morra ninguém, né? Sim, o pessoal sempre pergunta, fala pro Rodrigo que eu quero a visão dele. Não, eu não confirmo, não. Então tá aí, o pessoal que confia nas previsões do Rodrigo Tudor, ele não está com... Respeito, tá? Mas não veio, porque cada um tem a sua forma de canalização. Eu não canalizei isso. Sim, o que eu sempre falo, quem prova, né, quem acerta bastante ou quem erra é o tempo. Agora, no fim de setembro, nós vamos ver se vai cair um meteoro, se vai ter um tsunami na costa brasileira. Se isso não acontecer, você já sabe que o Rodrigo acertou, porque ele não gosta desse terrorismo, né? Não vai acontecer, porque se tivesse qualquer coisa, gente, eu falaria, gente, corre! Naquela época do Covid... Não só você, nem a NASA, exato, teriam visto. Na época do Covid, eu falei, gente, realmente é um momento crítico, mas sairemos dele. E saímos. Sairemos dele, teremos vacina. Chegou, uma vai falhar. Sabemos qual falhou, embora eu não possa entrar em detalhes, senão meu vídeo cai como já caiu meu vídeo lá do canal. Que quando a gente começa a falar muita verdade também, derrubam a gente. Sim, sim. E Rodrigo, a gente estava falando aqui, você tinha falado que queria dar mais detalhes, né? Você me deu um sinal aqui, a respeito de um possível atentado aí envolvendo, né, algum candidato aí. E você queria dar mais detalhes. Tem mais algumas coisas a falar, que envolve candidato, tem que falar sobre a guerra na Ucrânia e aquele rolo dos Estados Unidos e China. Então vamos lá. Eu acho que eu sou o único que fiz uma visão política muito transparente, respeito muito o povo do Bolsonaro, respeito muito o povo do Lula, respeito muito o povo do Ciro Gomes, eu respeito, eu só clamo para que tenha paz, porque não pelo Rodrigo, outro ganhando, eu vou no Planalto da mesma maneira, vocês podem me cobrar, mas a questão não é essa, a questão é, vejam a visão. Muita coisa foi falada, briga, guerra, mas eu tô vendo no meio dessa trajetória, eu ouvi alguém falando que um candidato desiste. Não, ninguém desiste não. Não confirmo isso. Eu tô vendo um ataque num palco em cima de um candidato, num comício. Vai ter um ataque. Ou mesmo uma tentativa, mas vamos colocar como o Rodrigo é. Claro, nu e cru, vai ter um ataque, salvo se as polícias, as seguranças pegarem antes. Tá, mas tá aí, vai ter um ataque no comício, né? Não é um ataque a faca, é um ataque a tiro, que pode mudar o jogo. Por que o pode? Não é porque o guru aqui está em cima do muro, não. É porque eu estou avisando, as seguranças estão muito fortes e podem pegar antes. Podem pegar antes e mudar. O livre-arbítrio está aí para isso. Não precisava de ter os gurus, os pitonistas, os pais de santo. A gente está aqui para mudar o jogo. Para ajudar quem senta ali, seja virtualmente, seja presencialmente. A gente está aqui para mudar, para melhor. Mas eu estou vendo confusão, vai ter um ataque. Vai ter um ataque. Isso não é uma previsão antiga minha, eu captei ela em Brasília, quando eu estava andando por todos os poderes. Na minha última visita, eu acho que tem há 15 dias, eu estava andando pelos 3 poderes, conversando com as autoridades dos 3 poderes. Eu falei para minha assessora em Brasília, ela falou, Rodrigo, cuidado ao falar. Eu falei, não, eu vou falar quando eu estiver lá com o meu produtor do meu YouTube, dos YouTubes, né? E é isso aí. Sim. Então a previsão está lançada. Sim, e agora eu quero tocar nessa. E vai explodir essa previsão aí, quando vier, vai explodir. Sim, nós vamos fazer o corte dela. Tá? Não, pode cortar, porque é o que mais está me preocupando. Porque, gente,
Se acontecer, não é assim que se resolve a eleição. A eleição é no dedo, é o voto. Eu costumo falar, um grande amigo meu fala, é o data-povo. Verdade. Não é assim. Se o povo quer um, deixa o povo. Se o povo quer o outro, deixa o povo. Lá no STF, tem lá. O poder vem do povo. Estátua linda na entrada do STF. O poder emana do povo. Então, o povo decide. Com certeza. Rodrigão, entrando aí no assunto de guerra, Nossa, né? Pesadíssimo. Sim, muito. É complicado, né? Um assunto complicado, a política. E a gente já sai desse assunto entrando em um. Não, é porque puxa, e eu como vidente puxo, por isso que eu, assim, pra que eu vou falar isso? Pra que eu quero? Não quero parecer nada, eu já tô em Brasília, eu tô onde eu quiser. Sim. Não preciso. Pra quê? Pra que mais fama, notoriedade? Não dou conta nem de atender meus clientes, mas eu tô preocupado. Sim. E aí entrando nesse assunto pesado, indo para outro que não é muito legal, que é a guerra, né? Como fica a guerra na Ucrânia, novas guerras, né? Novos indícios de conflitos na China, Taiwan. Faz um levantamento pra gente aí dessa guerra. Quando começou o imbróglio, os 7, 8 meses da guerra da Rússia e Ucrânia, os grandes pesquisadores falavam, vai ser uma guerra rápida, Rodrigo, como é que você vai se queimar falando isso? Aí isso tá no meu vídeo que foi derrubado, que tinha quase 500 mil de pessoas no meu YouTube. Se inscrevam lá, gente, me dá uma força, Rodrigo Tudor. Links na descrição. Tá? Eu falei, não vai ser uma guerra rápida. Ela vai até o fim. Eu tenho contatos no Kremlin. Tá lá no meu canal também. Vai ser uma guerra longa. Quem conhece o Putin sabe que ele vai até o final. Ele vai invadir tudo. A ofensiva dele só acaba quando ele tomar conta de tudo, Carlos. Não tem jeito. Tá? O que tem aí, isso aí obviamente, eu já falei lá atrás, na época era novidade, hoje já não mais, as pessoas já sabem que eu falei. Mas o que tem aí no meio disso? Eu reitero aquela previsão que ele só sossega quando ele matar o presidente da Ucrânia. Tá? E é aquela coisa, é bem o estilo do que aconteceu com o escritor aí lá do Islã, escreveu o livro contra o Islã. Eu acho também que ele teria que respeitar o Islã, sim. Eu acho que você não tem que ir contra nenhuma religião. Eu sou esotérico, mas amo os evangélicos, amo os católicos, amo os protestantes. A gente tem que ter respeito. Respeito é a palavra. Mas enfim, demorou, mas o ataque a ele aconteceu. Terrível, mas aconteceu. Com relação ao Vladimir, o pessoal tem perguntado, e aí, você falou que o presidente já morreu da Ucrânia? Eu falei, gente, vocês têm que esperar, porque a previsão, eu não desejo isso, eu só leio. E a previsão é com o tempo que ela acontece. Então, o que eu te falo? A guerra só acaba quando o Putin tomar conta de tudo e assassinar o presidente, o Vladimir Zelensky. Sim, o pessoal é muito apavorado, né, Rodrigo? Não, eles não sabem. Previsão, eles acham que tem que acontecer no outro dia. Até a espiritualidade não é assim. Não, né? É assim, é uma coisa que lá na frente você vê as coisas acontecendo, mas acontece. Então, o que fecha essa guerra Rússia, Ucrânia, Rússia, esse rolo aí? Né, o Putin vai dominar tudo. A guerra só acaba quando ele dominar. Ele não vai parar, ele não vai sair de lá. Ele não vai sair de lá. E essa guerra é um absurdo, mas fazer o quê? É da mesma forma, só acaba, finalizando esse assunto de forma nua e crua, para deixar registrado aí para a história, só vai terminar quando ele matar o presidente. E vai acontecer. Da mesma forma que eu previ lá no início do ano que o Papa ia ter problemas de saúde. Todos os videntes do Brasil me copiaram. Quem previu lá atrás, quando eu fiz aquela live com você com o Papai Noel de 1,2 metro, você lembra? Tá lá. Sim. Que eu falava do Papa, e o Papa estava ótimo, eu falava, o Papa começa a cair a partir de agora. Todo mundo me copiou agora. E, infelizmente o Papa vai pedir para sair. O Papa vai renunciar. Vai renunciar. E a saúde dele você continua prevendo? Terrível. Problemas, em 2023 o Papa sai de cena. E o sai de cena é falecer, ou não? Não, renuncia. Renunciar. Espero que não morra não, renuncia. Tá. Bom. Aí todo mundo me copiou, é uma coisa absurda. Sim, eu lembro. Na outra semana todo mundo começou a falar. Aí não dá, né, gente? Aí não dá.
Sim, realmente. Ô Rodrigo, e partindo para outra guerra da China e Taiwan, você acha que pode se intensificar? Pode virar uma coisa grande ou não? Você está falando China e Taiwan? China e Taiwan... E os Estados Unidos, né? E os Estados Unidos, porque é China e Taiwan versus Estados Unidos. Sim, não é isso? Depois quero falar do Trump também. Sim. Vai se intensificar. Vejo grandes problemas. É uma guerra também que eu falei lá atrás. Deve ter 3 anos que eu estou prevendo. China, Estados Unidos. E quando eu falo China, engloba tudo isso aí. É Taiwan, é todo aquele pedaço ali. Porque eu não fico estudando, não. Porque a espiritualidade fala, eu falo. Então vai intensificar e não vai dar nada bom ainda para esse ano. A gente vai ter um problema sério. Mas eu contesto previsões de ataques nucleares. O ano está indo para o final, não teve nada nuclear de nenhuma das partes. Um ataque nuclear, então, não. Não, Terceira não. Guerra Mundial, Não vejo. Atômica, Não. Guerra Química. Sim, já está acontecendo. Indiretamente. Indiretamente. Né? Ah, entendi. Indiretamente. Então vai ter muito problema e no fundo é muita perda, muita gente morre, mas a gente caminha para soluções, sejam quais forem, né? A gente caminha para soluções. Tá? A gente caminha para soluções. Então tá aí, né, o recado. Donald Trump, você falou, já que a gente está nos Estados Unidos, você falou que tinha algo para falar sobre ele. Como eu já te disse, eu não fujo de previsão. Quando eu fiz a previsão lá atrás que o Trump, eles estavam tentando impeachment ele, eu falei, ele não vai cair não, ele vai até o final do mandato. Aí foi. As urnas dos Estados Unidos, eu não confio. Eu confio muito mais na urna do Brasil, aliás, eu confio 100% no nosso sistema eleitoral, ainda mais depois de ter conhecido lá tudo que eu vi nessa última visita a Brasília. Eu confio extremamente nas urnas, eu confio no ministro Alexandre de Moraes, extremamente competente, confio muito nele, no sistema brasileiro. Agora eu não confio no sistema dos Estados Unidos, que houve alguma coisa já comprovada, porque tinha esses votos de papel para lá, para cá, esse monte de tralha, né? Eu acho que realmente o Trump ganhou e acabou que o Biden assumiu. O que eu previ? Que a popularidade do Biden cairia. Aquele senhor não tem força. Nada contra ele, mas ele não tem força, ele não vai terminar esse mandato, algo vai acontecer e a moça, a vice dele vai assumir. E nas próximas eleições, a tendência total é o Donald Trump voltar, embora estão tentando arruiná-lo, né? Mas se vocês forem avaliar, na época do Trump, estava tudo muito melhor, porque ele sabe articular, ele não deixaria a coisa ficar do jeito que está, não. Os americanos gostam muito do Trump e ele vai voltar. Mas não vai voltar com golpe também, não. Ele volta no contexto eleitoral. Tá? Ele volta no contexto eleitoral. Biden não se reelege. Olha, vai ter uma morte de uma grande personalidade da música americana. Repito, vai ter uma morte de uma grande personalidade da música americana. Não é uma celebridade que já está com 100 anos, não. É uma personalidade famosíssima, famosérrima, que vai embora. Vai chocar o mundo. Acabei de captar falando dos Estados Unidos. Está vendo como que vem? Sim. Não tem pauta aqui. Uma coisa acaba puxando a outra, né, Rodrigo? Sim. E o Biden, o atual presidente, você vê algo relacionado a ele? Ele não vai terminar o mandato. É muito complicado ele terminar o mandato. É muito complicado. Já é um senhor, a gente o respeita muito, mas popularidade lá embaixo. Há problemas de saúde e eu não vejo ele terminando o mandato. Isso é o que as entidades estão me falando. Então fica aí o alerta para o Biden. Rodrigo, tem alguma previsão que você não falou e queira deixar registrado para quando acontecer aí algo que a gente não teve em pauta, mas que veio para você? O espaço é seu. Olha, Carlos, eu acho que assim, você viu que eu não fiz pauta nenhuma. Sim.
a coisa foi fluindo, eu estou acreditando, eu estou sentindo que eu estou completamente incorporado. É uma data muito especial para mim, vocês sabem, eu estou fazendo 25 anos de carreira, de atendimento, né? E eu acho que, assim, o momento é de oração. As tragédias todas que vão acontecer já foi falado aí. É Papa, é Biden, é guerra, é morte do Vladimir Zelensky. É isso aí. É atentado terrorista. Mas tem a parte boa também, né, gente? Porque a gente tem que transmutar junto aos mentores de luz, às egrégoras positivas, aos mestres, ao mestre Lanto, ao mestre Kutumi, à luz, né, a Jesus. E a gente pede que as coisas sejam limpas, né? Limpas, mas o cenário político está me preocupando, repito, né? Vocês sabem aí, eu fiquei muito assustado com a carga que está aquela Brasília. Eu voltei num sábado, me parece, à noite, fiquei o domingo todo lá no centro espírita com meu pai de santo descarregando, tá? Depois eu vou contar para vocês na nossa outra entrevista, no bate-bola que a gente vai fazer, mas foi pesado, mas o contexto é isso. Se vocês forem avaliar as minhas previsões que eu fiz lá atrás, Covid, vacina, presidência, candidatos, vocês vão ver que eu acertei tudo. E aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, o Zema está eleito, tá? O Zema vai é uma pessoa incrível, honesto também, não que, né, os outros não sejam, honesto, sim, incrível. O Zema vai ganhar de lavada essas eleições aqui para Minas Gerais. O Zema vai passar o rodo, ele vai ganhar, tá? Ele vai ganhar e vai assim, vai surpreender, porque ele vai ganhar de lavada. Vai ser assim uma coisa muito forte. Bacana, então fica aqui o registro para quando acontecer as pessoas poderem confirmar. Vou datar essa entrevista, tá? Falei aqui de Minas só porque resido aqui, a maior parte do meu tempo é aqui, então eu falo do que eu tenho entendimento, do que eu pesquiso, né? Sim. Capto. E tudo então, que a gente falou aqui vai estar datado. Datado. Você põe a data, tudo direitinho, e lembrem-se que o mais importante é a calma, é a fé, parar de brigas bobas, né? Isso a espiritualidade está mostrando pra gente. Tanta tragédia, tanta coisa horrorosa, tanta notícia ruim. O ano é um ano pesado. Então, gente, eu sugiro que vocês não vão pra rua, fiquem em casa. Vocês ganham mais assistindo televisão e vão no dia da votação e votem. Tá? Parem de zorra, de baderna. Não leva a nada, porque o contexto é outro. A gente não pode falar. Mas não vai adiantar ficar batendo panela, batendo isso, batendo aquilo, não. Fiquem em casa, fiquem quietos. Porque uma grande amiga minha falava na Rádio Itatiaia: você não pode deixar o fato acontecer. Se você não quer aparecer, não deixe que o fato aconteça. Então, cuidado na direção, cuidado em brigas bobas, cuidado sempre, calma, porque é pesado esse final de ano. É isso, Rodrigo. Eu quero te agradecer aqui em nome de toda a produção, do Quebra de Rotina, do Central dos Videntes, do Místico Podcast, do próprio canal do Rodrigo Tudor. Agradecer a sua equipe aí, foi muito bem recebido pelo seu assessor e foi muito bem cuidado, aí, cheio de mimos. Quero te agradecer realmente e pedir para você deixar uma mensagem final aí para o seu público que te acompanha. A gente vai fazer uma outra matéria para falar dos seus 25 anos de carreira, mas deixa uma mensagem aí para o pessoal que gosta tanto do teu trabalho. Gente, me perdoem em primeiro lugar por não aparecer sempre. Minha agenda ela é frenética e eu só apareço quando eu tenho algo relevante a falar para vocês. Não esperem que eu vou vir aqui falar bobagem. Não vou fazer isso. O meu muito obrigado, tá? Logo eu faço uma live lá para responder o público, os que não podem estar consultando, tá? Prometo que eu vou fazer. Eu só estou esperando acalmar esse contexto político, porque vou a Brasília novamente, tem muita coisa acontecendo, tá? O meu agradecimento a vocês, as inúmeras visualizações dos meus vídeos. Batemos todos os recordes esse ano, recordes no
no seu canal, recorde no meu canal, e sem nenhum, tipo assim, eu não divulgo, a coisa acontece. Recorde em Instagram. Milhões e milhões de Nossa, é absurdo. Chegaram ao ponto da inveja alheia, derrubaram um vídeo meu que estava com 500 mil de pessoas, o vídeo desapareceu, vocês lembram do vídeo? Mas problema, eu faço outro. E eu acho que quem lembra tá aí, né? Então, meu muito obrigado. Muito prazer ter te recebido aqui em Belo Horizonte, aqui no nessa clínica espiritual. E desejo a você, ao Quebra de Rotina, aos seus canais, à sua família, muita saúde. E a todos os videntes companheiros do canal, muita prosperidade para vocês, muita luz para vocês, né? Vamos trabalhar em conjunto, trazendo o bem comum, é o melhor. O bem comum, porque nada de guerra, guerra não, paz, paz, paz. Um beijo no coração de vocês. Viva! Viva Jesus! Um beijo do Rodrigo Tudor. É isso, gente. Muito obrigado. Link na descrição do canal do Vidente. E vamos ficando por aqui. Gente, muito obrigado. Fechando aqui ou iniciando a nossa comemoração, muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Obrigado ao Carlos, a todos os presentes aqui nesse evento tão especial. E vamos aqui desejar muita luz a todos vocês. Viva vocês! Um brinde. Saúde a todos vocês. Obrigado pelos meus 25 anos de carreira. Que essa egrégora positiva chegue em cada um de vocês. E vamos cortar o bolo, né, gente? É isso. O meu muito obrigado, bolo cortado. E o meu agradecimento à internet, ao YouTube e a todos que estão comigo. Viva vocês, saúde e paz sempre. Obrigado aí pela recepção linda dos meus amigos, colaboradores. Não tem como falar o nome de todo mundo, mas viva vocês. Amém, saúde e paz. Viva as entidades.